Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. No episódio de hoje, viajamos ao circuito que é famoso pelas razões erradas. Batemos um papo com um dos melhores pilotos britânicos e um dos mais sortudos. E vamos ver o que funciona ou não na Fórmula 1. Portanto, aperte os seus cintos para mais um episódio de Grand Prix Story. Recentemente nomeado em homenagem ao maior montador de carros italiano, Enzo Ferrari, o circuito de Imola fica perto da fábrica da Ferrari em Maranello e próximo também da cidade de Bolonha, portanto serve constantemente como palco dos testes da Ferrari. A pista foi construída em 1950. Rapidamente tornou-se popular entre os pilotos devido à alta velocidade. Mais tarde, nos anos 70, foram adicionadas chicanes para diminuir a velocidade alcançada. O primeiro grande prêmio oficial em Imola foi realizado em 1980, dando um motivo a mais aos fanáticos europeus de fazerem a procissão até o norte da Itália. As retas longas, a aerodinâmica perfeita, deixavam os carros muito rápidos, enquanto que as novas chicanes testavam a habilidade e coragem dos pilotos. Com o Grande Prêmio da Itália sendo realizado em Monza, o circuito de Imola sediava o Grande Prêmio de San Marino até a temporada de 2006. Os primeiros carros de Fórmula 1 foram a Monza para uma prova de apresentação em 63, onde Jim Clark venceu a corrida não oficial. Com o passar dos anos, o percurso passou por constantes modificações, à medida em que os acidentes aconteciam. Gerhard Berger bateu sua Ferrari na pista em 89. O seu carro virou chamas, mas o austríaco escapou ileso do acidente. Em 79, os pilotos da Ferrari, Gilles Villeneuve e Jody Scheckter, fizeram uma prova de apresentação em Imola e no ano seguinte, esta pista fazia parte do calendário oficial. As modificações na pista de 5 km foram constantes em cada temporada. A curva Aqua Minerale recebeu uma chicane e também um acostamento com cascalho. Em outros pontos, as modificações foram quase inexistentes, como na Rivasa, onde uma curva de alta velocidade termina em uma chicane dupla, provocando o uso forte dos freios. Mas a maior mudança de todas veio depois do fim de semana trágico em abril de 94, quando o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu quando bateu em uma parede na curva Villeneuve. E logo, no outro dia, o tricampeão mundial Ayrton Senna perdeu a vida quando tentava negociar em alta velocidade a curva de Tamburello. Como resultado dessas tragédias, milhões de dólares foram gastos para aumentar a segurança do circuito. A curva Tamburello, que era de alta velocidade, foi reduzida para uma curva zigue-zague, em quarta marcha e com acostamento de cascalho. A curva Villeneuve, que era uma curva em sexta marcha, também passou a ser uma curva em quarta, com cascalho no acostamento. Durante anos após a morte de Senna, a curva Tamburello continuou sendo palco de homenagens de fãs do mundo inteiro. Para o piloto brasileiro Rubens Barrichello, Imola traz diferentes recordações. Ele tinha sofrido um acidente que o deixou inconsciente 2 dias depois da morte do seu herói Ayrton Senna. Imola para mim é um lugar muito importante, diz Rubinho. As grandes mudanças na minha carreira aconteceram lá, para melhor ou para pior. Portanto, me dói um pouco, mas por outro lado, é uma pista fantástica. E para a Ferrari, vencer em Imola é mais importante que tudo. Aqui o diretor de esportes, Stefano Domenicali, diz que San Marino sempre significa um grande prêmio importante para eles. É nosso orgulho. Corremos na frente de nossos torcedores, na frente de nossa gente, de nossos funcionários, na frente do clube Escuderia Ferrari.
in front of the Scuderia Ferrari Club that will have a special grandstand to support us in a very special way. Imola também é palco para várias outras categorias da velocidade, incluindo a WTC. Aqui sempre aconteceram grandes batalhas. BMW brigou aqui com a Alfa Romeo, a Chevy e com a Volvo por vitórias. O Mundial de Superbike também tem uma etapa em San Marino, onde qualquer piloto da Ducati se transforma em piloto da casa. Se ele vencer, se transforma em quase Deus. Mas, infelizmente, a pista será sempre lembrada como o lugar onde Ayrton Senna perdeu a vida. E até hoje são prestadas homenagens ao herói na curva do trágico acidente. Senna foi extremamente competitivo durante sua carreira. Ele correu 161 grandes prêmios durante a carreira de 10 anos, sendo pole position 65 vezes e tendo vencido 41 corridas. O brasileiro foi campeão em 88, 90 e 91. David Coulthard nasceu na Escócia em 1971 e rapidamente escalou os degraus da escada de um jovem piloto. Ele correu na Fórmula Ford, Fórmula 3 e Fórmula 3000 com o padroeiro da Escócia no seu capacete. Coulthard venceu o primeiro troféu de piloto do ano da McLaren em 1990. O prêmio foi o direito de testar para a McLaren na Fórmula 1 e no ano seguinte ele correu a Fórmula 3000 com a equipe Paul Stewart. No mesmo ano ele também testou com a equipe da Benetton na Fórmula 1 e participou das 24 horas de Le Mans com a equipe Jaguar. Na seguinte temporada, ele fez um teste para a Williams e foi contratado como piloto de testes. Ele continuou na Williams como piloto de testes em 94 e estava feliz em continuar com a Fórmula 1, apesar de ainda não ser piloto oficial. Eu posso experimentar novas tecnologias para o carro e quando decidimos colocar um novo jogo de pneus no carro, eu vou para a pista fazer os testes e tentar melhorar o tempo. Fico muito feliz com isso, diz Coulthard. Claro que não corro nos fins de semana, só assisto as corridas, então este lado é frustrante, mas sou bastante jovem, tenho 22 anos, estou ganhando muita experiência, já corri milhares de quilômetros em testes e espero um dia colocar isso nas pistas como piloto de Fórmula 1. Mas quando Ayrton Senna perdeu a vida em Imola, apenas na terceira corrida com a Williams, Dave Coulthard foi promovido a piloto como companheiro de Damon Hill. Aquele ano não foi fácil, frustrado, Coulthard teve que dar lugar ao ex-campeão Nigel Mansell em 4 ocasiões, mas o escocês estava deixando sua marca. É especial porque ele é campeão mundial. No ano passado nunca tive a chance de poder ultrapassá-lo, diz Coulthard. Apesar do ex-campeão mundial Nigel Mansell estar disponível, a Williams resolveu renovar com Coulthard para a temporada de 95. O piloto teve uma atuação sólida no primeiro ano completo, terminando em terceiro no campeonato. Ele conseguiu sua primeira vitória em Portugal, na prova de Estoril, e no fim da temporada teve 7 pódios e 5 pole positions. Em 96, a Williams contratou o campeão da Fórmula Indy, o canadense Jacques Villeneuve. Coulthard passou da Williams para a McLaren. Na nova equipe, ele fez par com o finlandês Mika Häkkinen e Coulthard permaneceria na McLaren nos próximos 9 anos. O escocês teve um ano difícil em 96 com a McLaren, sendo dominada pela Williams. E o melhor resultado de Coulthard foi segundo lugar em Mônaco. Em 97, Villeneuve foi o campeão, mas Coulthard venceu o Grande Prêmio Inaugural na Austrália e ficou em segundo na Áustria, terminando a temporada na terceira posição. Para o ano de 98, a McLaren tinha construído um carro competitivo e Coulthard tinha esperanças de um bom ano. Bom, para esse ano eu espero que estejamos em posição de vencer mais provas do que no ano passado. O carro é mais confiável. Sei que poderemos pontuar e lutar pelo título, disse Coulthard. Em uma temporada onde seu companheiro de equipe venceu o título, muitos pensam que o escocês poderia ter trabalhado melhor. Ele conseguiu apenas uma vitória, a de San Marino, mas ele deveria ter vencido pelo menos outra prova. Na prova inaugural na Austrália, Coulthard deixou o Mika Häkkinen passar quando ele estava confortavelmente na frente, o que gerou muita controvérsia.
Eu tinha que fazer o que julguei certo naquele momento, disse Coulthard. Tínhamos um acordo e devido à grande vantagem que tínhamos em relação aos adversários, eu fiquei feliz naquele momento em retribuir o favor. Se as condições fossem diferentes e estivéssemos brigando contra adversários, eu não o faria, porque não poderíamos perder pontos em relação aos adversários. Não entendo porque as pessoas ficaram tão confusas com o final planejado. Estou realmente surpreso. Se você arrisca num grande prêmio e você acha que o seu resultado foi desfavorável devido às irregularidades, então eu poderia entender o desconforto, diz Ron Dennis. Como resultado disso, o órgão governamental da Fórmula 1, a FIA, proibiu o uso de ordens da equipe. Coulthard, mais uma vez, foi o terceiro colocado no campeonato, com uma vitória e 6 vezes o segundo lugar, enquanto seu companheiro de equipe, Hakkinen, terminou com 8 vitórias e o título. Schumacher venceu 6 vezes e foi segundo colocado na temporada. Em 99, Coulthard tinha a esperança de vencer o título, contando com a ajuda de Hakkinen, que iria devolver o favor. Mas todos sabiam que a Ferrari, mais uma vez forte com o bicampeão Schumacher, seria a maior rival da McLaren. Tem muitas coisas que não sabemos nesse tempo. Nós não sabemos o quanto os carros serão competitivos, diz Coulthard. Como estará a Ferrari? Como será a Jordan, a Benetton e as outras equipes? Também estaremos todos usando os pneus Bridgestone. Vai ser interessante. A temporada de 99 foi outra frustrante para Coulthard, com seu companheiro de equipe sendo mais uma vez campeão. Mika venceu 5 vezes e conseguiu o pódio ou abandonou todas as corridas com exceção de uma, quando chegou em quinto em Nürburgring. David venceu na Bélgica e Grã-Bretanha, terminou em segundo 4 vezes e terminou o ano em 4º lugar. Mesmo com Schumacher quebrando a perna e ficando fora de 6 corridas, o piloto número 2 da Ferrari, Ed Irvine, conseguiu 4 vitórias e terminou em segundo no ano. David foi até batido pelo piloto da Jordan, Heinz-Harald Frentzen. Tanto Frentzen, Coulthard e Schumacher terminaram com 2 vitórias e 4 pódios no mesmo ano. O ano de 2000 prometia ser melhor para o escocês, quando ele venceu pela 2ª vez consecutiva o Grande Prêmio Britânico. Porém, ele e sua noiva sobreviveram a um acidente aéreo no qual o piloto e copiloto morreram. Depois desta tragédia e quase morte, Coulthard parecia ter encontrado uma nova inspiração e até mesmo Michael Schumacher admitiu que o escocês tinha chances reais de títulos. Meu objetivo é conseguir a melhor performance do carro nos treinos classificatórios, depois trabalhar o melhor possível nas provas, diz Coulthard. O fato de que Mika e meu companheiro de equipe, também um dos meus principais rivais, apenas é uma situação de momento. Tento não pensar muito nisso. Mas nenhum piloto da McLaren pode tirar o título da Ferrari com Schumacher. Coulthard conseguiu 2 pódios no ano de 2000, incluindo vitórias em Mônaco e na França. Em 2001, Coulthard terminou o ano como vice-campeão, separando as Ferraris do campeão Schumacher e Rubens Barrichello. Hakkinen se retirou e Coulthard, mais uma vez, tinha esperanças para a temporada de 2002. Kimi Räikkönen, também na Finlândia, passou a ser o novo companheiro do escocês. Apesar de sua determinação ser a mesma, 2001 foi o melhor ano de sua carreira na McLaren. A partir de 2002, a equipe passou a ter dificuldades de ficar a par com a Ferrari e com a renovada equipe Renault. O ranking de David caiu para a 5ª colocação e mais tarde para a 10ª. Até ele passar para a equipe Red Bull no ano de 2005. O mundo sabia que Coulthard, 13 vezes vencedor de grandes prêmios, seria substituído pelo colombiano Juan Pablo Montoya. A equipe Red Bull, antes a Jaguar, tinha sido criada pelo escocês 3 vezes campeão mundial, Sir Jack Stewart. E agora Coulthard conseguia para a equipe o primeiro pódio em Mônaco no ano de 2006. Coincidentemente, Stewart também tinha conseguido o primeiro pódio ali. Mesmo com seu ranking mundial tendo caído para 13º lugar em 2006, David, o piloto britânico que mais anotou pontos na história, permanece otimista em relação ao futuro da equipe.
Meu objetivo é continuar com o crescimento da equipe, diz Coulthard. Ver nossos carros anotarem pontos em todos os grandes prêmios, chegar a ocupar um lugar no pódio e, quem sabe, ser campeão. Nós sabemos que precisamos dar um passo de cada vez. Estamos ainda na segunda divisão, podemos dizer assim. A vida de um astro da Fórmula 1 não é apenas correr rápido em palcos famosos ao redor do mundo. Às vezes, eles também se divertem, como, por exemplo, este desafio entre o carro de Coulthard, a Superbike de Jonathan Rea e o avião de acrobacias de Steve Jones no autódromo de Silverstone. Tudo começou com uma piada. Pensamos o que seria ter essa competição. Quem seria o mais rápido? O carro de Fórmula 1, motocicleta ou o meu avião? Disse Steve Jones. A princípio eu pensei que em um percurso como esse a motocicleta seria mais rápida. Mas não tem comparação. Devido ao efeito do solo, pouco contato com o pneu na pista, a tração não é a mesma. Portanto, em realidade, não foi uma competição justa, disse Coulthard. Mesmo com o avião tendo que manobrar bastante para seguir o percurso e a moto ser mais rápida nas linhas retas, o carro pode frear muito mais, muito depois, nas curvas. Para informação geral, o avião fez a volta com 1 minuto e 4 segundos, 10 segundos mais rápido que o recorde da Fórmula 1 em Silverstone. Além de correr nas pistas, David também se interessa por correr na água e até mesmo encontrou tempo para escrever um livro. Sempre que pensamos em carro de Fórmula 1, pensamos em velocidade e aceleração. Mas com a mesma importância para um carro de grande prêmio estão a habilidade de vencer uma curva e de parar. Dois aspectos são de vital importância na habilidade de um Fórmula 1: parar, seus freios e o nível de tração de seus pneus. A equipe Jaguar teve o primeiro carro a vencer o grande prêmio com freios a disco. Porém, nos anos 50, eles ainda não estavam feitos de carbono. O modelo C era um dos carros mais lindos naquela época e também muito rápido. Foi o primeiro carro a vencer uma corrida usando freios a disco, diz Stirling Moss. Eu venci aquela corrida, me orgulho muito disso. Freios de carbono são usados porque são mais leves e mais resistentes a altas temperaturas. Eles não trabalham até atingirem os 300 graus e seu melhor funcionamento acontece com a temperatura acima de 800 graus. Os freios de carbono foram inventados nos anos 70, porém só apareceram na Fórmula 1 no final da década de 80. Os primeiros freios de carbono não duravam muito e gastavam-se muito rapidamente. Porém, os freios de hoje possuem uma grande capacidade de freagem. Ranhuras nos pneus passaram a ser mandatórias na Fórmula 1 a partir da temporada de 98, com a intenção de diminuir a velocidade dos carros como medida de segurança. De fato, os pneus com ranhuras já existiam antes na Fórmula 1, mas eram feitos de borracha e apenas usados nas pistas molhadas. Por outro lado, entre as temporadas de 71 e 97, os pneus normais de Fórmula 1 eram os pneus lisos. A borracha macia usada para os pneus fazem eles ficarem pegajosos, mas ao mesmo tempo têm uma vida curta, especialmente quando estão quentes, devido à fricção com a pista. Quanto mais ranhuras no pneu, menos borracha se dissolve na pista. A ideia era de que se um carro tivesse menor aderência na pista, a distância de freagem e a velocidade nas curvas seriam menores. Feito com mais de 100 ingredientes, os pneus são compostos principalmente de carbono e óleo, e pode ser mais macio ou mais duro dependendo do circuito. O esqueleto do pneu, conhecido como estrutura, é uma combinação de nylon e poliéster. Esta estrutura oferece rigidez contra forças aerodinâmicas que superam a 1 tonelada de efeitos de solo e uma velocidade de 250 km por hora. Também forças longitudinais de até 4G. Durante a freagem e aceleração, também suportam forças laterais de 5G e violentos contatos com as zebras. Alguns pilotos, porém, opinam de que as novas regras são estúpidas e fazem os carros de Fórmula 1 mais perigosos. Um desses pilotos é o canadense Jacques Villeneuve.
Sem dúvida, não me impressionou em nada, diz Jacques Villeneuve. Dirigir sabiamente é menos preciso e menos desgastante. É mais fácil para qualquer piloto ser rápido. Vai ser mais difícil fazer a diferença. Está bem, os carros podem deslizar um pouco mais, mas para ser mais rápido, você vai ter que ter mais cuidado e deslizar menos. Portanto, eu acho que não veremos muita ação na pista. Também vai ser mais difícil seguir alguém de perto, pelo que eu já notei nos testes. Eu posso estar errado, e espero estar errado, diz Villeneuve. Várias regras mudaram, tanto para melhorar a Fórmula 1 e para deixar os carros mais lentos, no interesse de aumentar a segurança. Desde a temporada de 2007, as equipes devem usar pneus macios e duros durante as corridas, aumentando a importância da estratégia de paradas e trabalhos nos pits. Várias marcas de pneus apareceram na Fórmula 1. Certamente o trabalho principal foi em relação ao motor V8 e o novo tipo de pneus, diz Schumacher. Basicamente, adaptar o carro aos novos pneus. Certamente, depois de um longo período com um tipo de pneu, a mudança de marca envolve muito trabalho a ser feito. O esporte ficou tão especializado que as equipes possuem diferentes freios e diferentes sistemas de refrigeração em diferentes pistas. A maneira como o carro é ajustado para o uso de pneus em cada corrida é importante também. Hockenheim é tipicamente um percurso de freagem e aceleração de Schumacher, onde você precisa de boa tração e também realizar boas manobras na hora certa. Precisa do pneu certo para freagem e tração. Isso é muito importante. O circuito de Istanbul Park, na Turquia, é um dos 3 percursos corridos no sentido antirrelógio. Ele foi desenhado por Hermann Tilke, na intenção de atrapalhar os pilotos e equipes, e ele conseguiu exatamente isso. O diretor técnico da Ferrari, Ross Brown, acredita que o equilíbrio certo de pneus é fundamental. A superfície é muito lisa, diz Brown. Normalmente seria uma pista de pneus macios, tem várias curvas de baixa velocidade, mas tem uma longa curva de 180 graus, que destrói completamente o pneu, principalmente o da frente no lado direito. Então é um compromisso muito interessante. É preciso entender que tipo de pneu deve ser usado. As curvas lentas também dão muito trabalho. A medição de temperaturas em diferentes superfícies do pneu diz aos engenheiros como o pneu está trabalhando. Normalmente, o trabalho do pneu significa a diferença entre vitória e derrota. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story.